Bom dia a Paz do todos, a paz do Senhor. Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Estamos aqui fazendo estudo sobre o livro de Jó. Então vamos começar a nossa parte 12 aqui, dar andamento no nosso estudo. Vou chamar aqui o Vilmar, para o Vilmar fazer uma oração aqui para a abertura do nosso estudo, para a gente dar sequência aqui no estudo do livro de Jó. Olha, Vilmar. Bem, vamos lá então. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos lares, Pai. Obrigado pela proteção. Obrigado também, Pai, pelas coisas que o Senhor vem fazendo em nossas vidas, Pai. Pelo nosso drive-thru social, Pai, que quase que não saiu do papel, ele já deu frutos, né? O quase assim que nós falamos, nós já conseguimos, Pai, ter algumas coisas alcançadas, Pai. Obrigado por tudo isso, Senhor. Abençoa também aqueles familiares, Pai, que estão perdendo seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor venha proteger, venha dar o conforto que eles precisam, Pai. Que o Senhor também, Pai, venha falar conosco nesse estudo, Senhor. Que nós estamos cada vez mais aprendendo um pouquinho da sua palavra, Pai. Eu peço para que o Senhor continue conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no livro de Jó, livro poético aqui, da nossa estante. Então, aqui está o nosso resumo, o nosso índice, né, que a gente está acompanhando aqui o estudo de Jó. Então, onde a gente fez a gente parou no domingo passado, a gente parou aqui na defesa final de Jó, né, nos capítulos 29 e 31. Então, depois daquelas conversas todas lá que a gente teve com os amigos de Jó, né, a gente teve aí do capítulo 29 ao 31, a gente teve essa defesa do Jó, né, onde ele falou primeiro como que ele era antes, um estado que ele era feliz, depois ele falou das calamidades que ele estava e falou sobre a integridade. Só vou reforçar aqui a mensagem principal quando ele declarou a integridade dele, né? Foi dos maiores capítulos aqui dentro desse livro. E aí a gente vai falar aqui das falas de Eliú. Então, esses outros 6 capítulos aqui, que nós vamos ver hoje, são as falas de Eliú. Eliú foi o quarto amigo que apareceu depois de todas as conversas com os 3 amigos, né? Então, o Eliú já era um rapaz jovem, e a gente vai ver o conteúdo de cada capítulo desse aqui, das falas de Eliú. E aí, no próximo domingo, o diálogo final entre Deus e Jó. Então, vem os últimos 5 capítulos, né? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar onde a gente parou domingo passado, naquele capítulo 31, onde Jó estava falando da integridade dele, né? Só para a gente lembrar das principais mensagens, que são 2, né? Primeiro, Jó falou, ele nos ensinou que ele fez uma aliança, né, com os olhos e o coração. Ele estava falando sobre a vida terrena, a vida do mundo e a vida com Deus, né? E ele deixou muito claro, né, que os olhos dele, né, estavam alinhados com o coração. Quer dizer, e ele tinha o coração dele voltado nas coisas de Deus. As riquezas dele não era terrena. Ele quis dizer que a riqueza estava com Deus. Então, ele falou sobre isso, deixou isso claro, e também falou que ele, por que ele estava sendo tão fiel a Deus. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que tem o controle de tudo, e ele também disse: eu não quero ir para o caminho do mal, porque isso não me garante nada, né? Então, eu não quero arriscar. Lembra que a gente falou assim? Eu não quero arriscar. Eu não quero arriscar porque o Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que nos dá a vida eterna e eu vou ficar com Ele. Não vou pôr meus olhos, não vou pôr minha confiança, não vou pôr meu coração nas coisas da terra. Então, com essa declaração, ele deixou muito claro isso para a gente no domingo passado, neste último capítulo que a gente falou, né?
que o coração dele estava nas coisas de Deus, e não no ouro, nas riquezas da terra. Bom, e aí, terminando isso, né, que fora, a gente fechou aí o capítulo 29 e 31, é que entrou, então, veio aquele jovem Eliú, entrou com as falas dele. Então, nós temos 6 capítulos das falas de Eliú. Vamos dar uma repassada em cada um para ver. No primeiro capítulo aqui, que é o 32, então ele já fica contra tanto Jó quanto os amigos. E ele vai dizer por quê, né, que ele não concordou com as falas deles. E aí, no 33, o Eliú, ele repreende Jó, né, sobre algumas coisas que o Jó falou. E no 34, ele justifica a Deus, ele fala por quê, né, que ele acha que a fala de Jó estava errada. No 35, aí ele já fala dos aflitos, que não são, que Deus não ouve os aflitos, porque eles não têm fé. A gente vai entender isso no capítulo 35. No 36, ele também fala que no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Quer dizer, ele está querendo dizer, e a gente vai ver isso no capítulo 36, que Eliú fala que Deus, ele repreende ou ele faz algumas coisas visando o bem, para que a gente, como se fosse uma correção mesmo. A gente vai ver isso no 36, e no 37 ele vem exaltar a majestade de Deus. Por quê? Porque toda fala dele se justifica com a grandiosidade de Deus. E isso todos estão de comum acordo, que Deus é soberano, e é a ele que a gente deve prestar conta, e é a ele que a gente deve buscar. Então, esses são os 6 capítulos que nós vamos ver agora com as falas de Eliú, antes de Deus entrar aqui na conversa. O pastor falou alguma coisa? Viu, Marcelino? É interessante, depois, logicamente, ler o 32, que fala algo tão importante para nós, que fala sobre o de mais idade e o do menos idade. Interessante, né? Não dá para discutir agora, mas depois os irmãos que estão assistindo, leem com calma, e é uma lição maravilhosa também. Obrigado. Sim, nós vamos falar sim, pastor, porque assim, eu pego em cada capítulo, eu pego essas frases mais importantes ou mais interessantes para a nossa reflexão, né? E então nós vamos começar aqui no 32, tá bom? Então vamos ver o capítulo 32, separei aqui alguns versículos para a gente ver. Então, Eliú, ele era um jovem, a gente vai ver isso, né? Então vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 4. O capítulo 32, vamos ver do versículo 1 até o versículo 4. Ó, vou ler aqui no versículo 1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Bom, esse bloquinho aqui, né, ele fala aqui os 2 motivos porque ele está contra Jó e os amigos. Contra Jó é porque ele entendeu que Jó está querendo achar que ele é mais justo que Deus. Não é bem assim, a gente sabe, mas foi o pensamento de Eliú. Ele quis dizer, não, Jó não pode estar mais certo que Deus, o Todo-Poderoso, né? Ser mais justo. Mas a gente já vai ver isso, por que ele pensa assim. E a outra coisa também, ele está contra os amigos, por quê? Porque os amigos condenaram Jó sem ter, não é sem ter prova, mas sem ter fundamento, né? Então, tanto é que depois ele fala, vocês não conseguiram vencer os argumentos de Jó, né? Então, e mesmo sem isso, ainda eles estavam condenando Jó. Apesar que Eliú também estava, né? Condenando Jó, por um motivo específico, mas também estava. Não era tanto quanto os amigos, mas
mas estava, e a gente vai entender aqui o que estava na cabeça desse menino, para entender por que ele pensava assim, né? Mas, enfim, logo de cara aqui no começo é isso. Ele já quis dizer que ele era contra tanto os três amigos, porque eles estavam condenando Jó sem ter argumento, quanto contra Jó pelo jeito que Jó se referia a Deus. Que a gente também já viu aqui que Jó não pecou em nenhum momento na sua palavra e nas suas conversas com Deus. Tanto é que no final a gente vai ver isso. Agora vamos ler aqui o versículo 6, ainda nesse capítulo 32, ó. Disse Eliú, filho de Baraquel o Buzita: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Esse versículo aqui ele está falando, ó, vocês são os anciãos, os idosos, eu sou mais moço, então eu estava meio receoso de falar, né? Estava meio temente de falar, mas eu vou falar, né? Eu vou falar. E aí depois no 8 e no 9, ele fala assim, ó, que é uma mensagem importante até que o pastor estava mencionando. Vamos ler o versículo 8 e 9 desse capítulo 32. Ele fala assim, ó: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Olha só, nesses dois versículos. Olha que interessante. Então, ele deixa muito claro que ele é muito novo, e naquela época o entendimento era: é velho, é mais sábio, então são os que entendem mais do que os novos. O que ele está falando aqui é muito importante, porque ele está falando que ele é novo, mas que ele também tem sabedoria, mas ele está falando aqui que a ação do Todo-Poderoso na vida das pessoas, a interação de Deus na nossa vida, a manifestação de Deus na nossa vida, a forma como que a gente busca, a forma com que a gente cresce espiritualmente, ele está querendo dizer que não tem a ver com a idade. Olha só que interessante. Fala, não é só porque você é velho que você é sábio. Não é só porque você tem mais, estudou mais e você é sábio. Não. Depende de a sua relação com Deus e o sopro do Todo-Poderoso na sua vida para te trazer sabedoria. Depende de como a gente busca a nossa sabedoria. Então, ele está reafirmando aqui para a gente, e é bastante interessante, a gente sabe que a sabedoria vem de Deus, da nossa relação com Deus, não necessariamente a idade. Olha só, porque era normal isso na época, né? Os mais. Sempre existia um respeito, e aqui ele deixa muito claro isso. Tanto é que nos próximos capítulos a gente vai ver que tem um monte de versículo que nós nem vamos ler, porque ele só fica pedindo para falar. Ó, eu vou falar. Olha, eu tenho condição de falar, eu tenho conhecimento, eu vou. Ele fica com esse receio só porque ele é novo. Mas esses dois versículos aqui são interessantes, né? Quando ele fala, eu sou de menos idade, mas ele quer deixar claro que a sabedoria que vem de Deus não necessariamente estão nos mais velhos. E não necessariamente a sabedoria está nos mais velhos. O entendimento do que é reto, o entendimento da vida correta com Deus, ele vem da sabedoria, ele vem da busca de Deus, e aí não tem idade. Olha que legal, né, pastor? Que é aquilo que o senhor estava comentando. Muito, muito legal, né? Bom, então, nesse primeiro capítulo aqui das falas de Eliú, são essas duas coisas importantes que eu tirei aqui. Não vamos ler todos os versículos, mas tem essas duas coisas importantes que ele falou. A primeira, qual é o posicionamento dele, que ele já deixou claro, contra os amigos de Jó e também contra determinada coisa que o Jó falou, e também sobre a questão de ser mais moço ou não, da sabedoria dos velhos, né, ou não. Então, nesse primeiro capítulo, é isso que a gente viu aqui, essas duas mensagens, tá bom?
Agora, vamos ver o que ele fala no próximo capítulo. Ainda, mas ainda tem mais um detalhe aqui, porque o restante dos capítulos, né, também não vou ler, mas tem 2 versículos aqui, ó, o 12 e o 20, que eu vou ler aqui, tá bom? Vamos ler o versículo 12? Ele fala assim, ó: atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Então, eu quis ler só esse versículo, porque dentro dessas 2 mensagens desse capítulo que eu já falei, né, é o posicionamento dele. E esse versículo 12 deixa claro por que ele é contra os amigos de Jó. Porque eles não conseguiram refutar e nem entender e responder as razões de Jó. Quer dizer, Jó está corretíssimo nas suas razões, né? Por isso que esse versículo 12 é bacana, a gente, eu enfatizei aqui. E aí, até o final, ele vai falando, olha, eu vou falar, eu já ouvi, eu também vou falar, né? Eu também vou declarar minha opinião, eu também quero falar da minha resposta, né? Mesmo que eu seja meio constrangido e tal, tá, aí dá vontade de falar assim, tá bom, Eliú, fala, né? Porque ele fica tantos versículos só falando assim, ó, eu vou falar, eu posso falar, eu acho que devo falar, vocês têm que me ouvir, tá bom. Aí no 20 ele fala assim, ó, resumindo essa fala toda dele, né? Ele fala assim no 20, permiti, pois, que eu fale, para desafogar-me, abrirei os lábios e responderei. Quer dizer, esse versículo aqui ele está falando, estou ansioso para falar, deixa eu falar, eu quero falar, né? Tem aqui um monte de versículo que, resumindo, só ler o 20 já é o entendimento aqui, quando ele vai falar. Porque, claro, como ele era menino, era mais novo que os outros, então existia aquele receio lá naquela época, né? Mas, enfim. Eu achei aí, legal então, aí o 18. É. Eu achei legal o 19, pelo fato aí, você vê como o respeito e ele fala como se fosse em poesia, né? Olha, o 19 lá, eis que dentro de mim sou como um vinho, sem respiradouro, como odres novos, preste a arrebentar-se. Você vê como ele estava ansioso para falar, né? É verdade. É verdade. É isso mesmo, irmão. Marcelino, Oi. esse versículo aqui que eu acho que é muito importante é a parte B do versículo 13, que fala assim, ó, Deus pode vencê-lo e não O homem. Isso tá vendo mesmo. aqui? Deus pode vencer. Não é o homem que vence, é Deus, né? Isso. E pela nossa situação de hoje, não é o homem que está vencendo, é Deus que vence. Isso. Amém por aquele que se nós confiamos no Senhor, temos a graça, a proteção e nós vamos vencer. Isso. Amém, Amém, pastor. E esse versículo B que ele está falando isso, porque ele fala assim, ele está falando da sabedoria divina, porque a sabedoria de Deus é que vence. Porque ele falou, mesmo que vocês falem que o tal fulano é sábio, Deus pode vencê-lo. Por quê? Porque a sabedoria divina é que conta, não a do homem, né? Então, o Eliú tá certo. Tá muito certo. Então, vamos lá no 33. Então, agora, no 33, o Eliú, ele vai, então, focar em Jó, né? Ele já deu um posicionamento no primeiro capítulo, aqui no 32, das 2 mensagens que ele vai trazer, e aí ele começa. Então, no 33, o que ele vai fazer? Ele vai falar de Jó, né? Então, vamos ler só a partir do versículo 8, porque como eu já falei, né, no começo ele fica falando muito, olha, eu vou falar, hein? Escuta aí, eu vou falar, tá bom. Então, vamos ver a partir do versículo 8, né, até o 11. Olha só, né, agora ele vai falar de Jó. Bacana que tem umas falas bacanas, umas mensagens boas aqui nas falas de Eliú, viu? Vamos lá, no versículo 8 ele fala assim, ó, tá falando de Jó, né? Na verdade, falaste perante mim, Jó, tá? Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. Versículo 9.
O Eliú falando o que ele escutou da boca de Jó. Ó, versículo 9, ele fala assim, ó, que o Jó falou: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Esse bloquinho aqui, do 8 ao 11, ele está falando assim, o Eliú falando para o Jó, ó, eu escutei você falar isso, ó, que você é puro, que você está limpo, que você não tem iniquidade, que você não tem transgressão. E que Deus tem alguma coisa contra você e te colocou como inimigo, te pôs no tronco, né? Aí, é isso que ele está falando nesse bloquinho. Falando, ó, Jó, você falou tudo isso. Agora ele vai emitir a opinião dele, tá bom? No versículo 12 e 13. Vamos ler o versículo 12 e 13, ó. Nisto não tens razão. Eu te respondo. Porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum de seus atos? Bom, olha só o que o Eliú está falando para Jó. Eu escutei você falar isso, mas toda a parte de não ter iniquidade, de ser limpo, tá certo. Tá correto. Agora, o que ele fala é, mas como é que você vai contender com Deus se Deus é o Todo-Poderoso? Deus está lá em cima e a gente aqui embaixo e são coisas muito diferentes. Como é que você não se dá conta, ele fala, dos seus pecados? Ô, Jó, não entendo como que você não sabe qual é o pecado que você fez. Quando ele fala isso, como você não dá conta dos seus pecados, ele está querendo dizer assim, se você está sofrendo, é porque você pecou. Como que você não sabe e agora você fica aí questionando Deus qual que é o problema? Como que você não sabe? Então, essa fala aqui de Eliú é isso, poxa, Jó, você falou que não tem pecado nenhum, que você é isso você é o bambambam, e você não sabe o que você fez? Bom, Eliú também não sabe, né? O mesmo Eliú que repreendeu os amigos de Jó, tá indo para o mesmo caminho, né? Mas, olha só, no próximo versículo, ele complementando. Vamos ler o 14, o 15 e o 16. Ele fala assim, ó. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. 15. Em sonho ou em visão à noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Tem aqui, só esse aqui, ó, 14, 15, 16. Olha só aqui que ele quis dizer. No primeiro bloquinho ele disse, como é que você não sabe aonde você errou? E aí nesse outro bloquinho, né, do 14 ao 16, ele fala assim, se Deus conversa com a gente, ou em visão, ou em sonhos, ele sussurra no nosso ouvido e ele dá a instrução dele. Então veja bem, ele falando para o Jó, como que você não sabe? Porque ele fala assim, muitas vezes o homem não atenta para isso. Então ele está querendo dizer assim, você não sabe o que você fez, mas deveria saber, porque Deus, ele fala com a gente. Ele fala onde a gente está errado e o que a gente precisa corrigir. Isso é o Eliú falando. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque tem muitas vezes que Deus está operando no silêncio dele. Não é assim, essa paridade fez errado e já recebe a punição, ou já recebe a correção. Não é tão simples assim como o Eliú está falando, mas como a gente já viu, né, nesse estudo, esses homens são religiosos, ficam muito focados em religiosidade, em regrinhas, que às vezes não possibilita um crescimento espiritual da nossa relação com Deus, que muito superior, a gente está vendo, Estado e Jó com relação.
Jó, ele tem essa relação boa com Deus, ele sabe como chegar até Deus, não só ficar em regrinhas aqui, né, que nem a gente já falou, né, em religiosidade. Então ele quis dizer isso aqui para o Jó. Falou, mas Jó, Deus fala com a gente. Então esse bloquinho ele está falando isso. Ele fala que o que a gente fez de errado. E ele fala qual que é a instrução dele. Como que você não sabe o que você fez? Aí, outra coisa que ele fala no versículo 19, o Eliú fala assim para o Jó, no versículo 19. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Olha só, estamos complementando a fala de Eliú aqui para o Jó. Ele está falando que Deus fala com a gente, que Deus fala onde está errado, e Deus castiga. Então, é isso que ele está falando aqui no 19. Ele está falando assim, que Deus castiga. Ele fala assim, então você está sendo castigado. Então, né, ele está falando, você está sendo punido. E eu gosto de usar uma outra palavra que é superior a castigo, que é provação e que é uma provação, é uma coisa que a gente precisa passar, é um propósito. A palavra propósito, ela é muito maior, ela é muito ampla. O propósito de Deus na nossa vida. É que às vezes a gente não entende, né? Então, quando José, falando um pouco de José, ficou 2 anos preso numa prisão, onde ele era inocente, né? A gente fala, pô, como é que José foi castigado sem ter culpa? E ó, ele não duvidou de Deus, não. Por quê? Ele pensava que era o quê? Não castigo, um propósito. Né? Que será que Deus tá organizando para mim? Senão ele já estava, se ele não tivesse essa conexão toda, essa confiança toda no nosso Deus, ele já estava pirando lá na prisão. E ele não, ele era uma pessoa feliz, José, né? Falando um pouquinho dele. E ele fazia, mesmo estando lá, ele fazia o que ele sabia fazer, ele fazia certo e fazia o melhor dele. Tanto é que ele ajudou o pessoal lá e ficou bem relacionado com a turma lá, né? Mas voltando aqui, só para a gente entender isso, né? Então é isso que ele está falando. Oh, Deus castigou, você pecou, Deus castigou. E a gente sabe que não é assim, né? Já falei até o exemplo de José, e tem outros tantos personagens na Bíblia que nos dão essa visão correta da nossa relação e do propósito de Deus na nossa vida. Aí ele fala assim, ó, para complementar, né, esse capítulo que ele está falando com Jó, lá no 26, o que ele fala? Deverás orar a Deus, que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Então, o que ele está falando assim? Escuta a voz de Deus, né, aceita seu castigo, e se volta para ele. Ora para ele que ele vai te restituir a justiça. Então, ele está falando, e tem uns versículos aqui também em outras leituras, ele fala sobre se redimir, né? Você, poxa, se arrepende do que você fez, busca a Deus que você vai ser restituído na sua justiça. Então, assim, ele está correto, o Eliú está correto quando ele fala para a gente buscar a Deus? Está correto. Para a gente se arrepender, se redimir do que a gente fez, para que a gente tenha a nossa vida de justiça, a nossa vida de retidão restaurada? Sim, ele está correto nisso que ele está falando. É só não estar correto naquela questãozinha que a gente já falou de pecou, toma castigo. Que não é bem assim, né? A gente agora já tem um nível superior sobre essa questão, que é o propósito de Deus na nossa vida. Assim como a gente já também falou, que quando um pai repreende um filho, não necessariamente é um castigo. Às vezes a gente fala não para um filho, não necessariamente é um castigo. Então, quando a gente corrige, fala um não ou redireciona, em tese, é que o pai quer o bem do filho, né?
Então, nesse capítulo 33, foi isso que Eliú falou para Jó, né? E os demais versículos aqui eu não vou ler, não precisa, porque ele quer dizer isso. Fala, ó, se arrependa, busque a Deus, ore a Deus para você ser restituído. E aí vem no capítulo 34, ele vai justificar Deus. E aqui sim também tem umas falas de Eliú importantes para a gente entender. Eu selecionei aqui alguns versículos. É um capítulo grande, mas a gente vai ler só alguns versículos aqui, bacana, nessa fala de Eliú. Então, nós já estamos no terceiro capítulo que Eliú está falando, que é onde ele vai justificar Deus. Então, vamos lá, vamos ler do 5 ao 9. Ó, do 5 ao 9. De novo, ele falando de Jó, né? Ó, versículo 5. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito... Aí. Ele fala assim, ó, né, o Jó falou, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Agora, que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? E anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Pois disse, de nada aproveita o homem o comprazer-se com Deus. Olha só o detalhe importantíssimo nesses versículos. Quando a gente volta e contextualiza o que a gente já entendeu, dá para entender aonde o Eliú está errando aqui na fala dele. Olha só que interessante. Então ele fala, Jó, você falou que você é justo e você é tido como mentiroso e que sua ferida não é incurável, sem que sem que você tenha pecado. Aí ele fala, que homem vai zombar desse jeito? Por quê? Porque Eliú não acredita que o castigo não tenha relação com o pecado. Por isso que ele fala isso, que zombaria é essa? E não é zombaria. Jó está correto, ele está falando que ele foi, ele está com ferida, ele está com uma ferida que é incurável, ele está caminhando para a morte e ele não tem pecado. Ele está certo. E Eliú fala, mas como? Isso é zombaria. E não é. A gente sabe que não é, e Deus depois ele vai fazer as pessoas entenderem isso. E aí ele fala assim, e você anda em companhia dos perversos, e ainda disse que nada aproveita o homem o comprazer-se com Deus. Essa fala aqui, eu selecionei, a gente estudou ela em domingos anteriores, lá atrás, e realmente, Jó falou, né, que de nada aproveita o homem o comprazer-se em Deus. Mas olha só como é importante falar no contexto. Jó, quando ele falou isso, ele estava falando dos perversos, era um capítulo só onde ele falava dos perversos, que eles também, os perversos, não necessariamente eram punidos e tinham vida boa, poderiam sim ter vida boa, e muitas vezes o próprio perverso não procurava Deus, não se interessava em procurar Deus, não via proveito ter uma relação de fidelidade com Deus. Jó falou isso, mas não dele. Ele estava explicando que tinha homens que não iam para o caminho de Deus, que não se comprazia em ter um relacionamento com Deus. Então Eliú, quando ele fala, eu ouvi você dizer isso, ouviu sim, mas não dele. Por isso que é bom, né, quando a gente lê a Bíblia, né, por isso que é bom a gente fazer esses estudos, porque na hora que a gente lê, a gente entende. Por quê? Porque aí já veio o contexto, já veio a explicação, aí a gente se incorpora nos personagens e entende a cabeça dele. Então, aí a gente entende por que o Eliú estava contra Jó, mas estava equivocado, porque Jó estava correto na fala dele com relação a isso, né? Aí no próximo bloquinho, ó, vamos ver aqui o versículo 10 e o 11. Olha só que também interessante. Ó, o versículo 10, ele fala assim, ó, pelo que vós, homens sensatos,
escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. O que ele está falando aqui? Ele está falando, pessoal, vocês têm bom senso. E vocês sabem que Deus, ele é justo, ele nunca vai cometer injustiça. Está certo. Deus não vai praticar perversidade. Ele está certo. Agora, Deus vai permitir algumas coisas porque ele é todo-poderoso. Ele vai ter propósitos que a gente não entende. Então, isso a gente sabe. Mas o Eliú não via isso na época. Tanto é que ele fala que Deus retribui ao homem segundo as suas obras. Eu até queria chamar a atenção aqui, porque quando ele fala Deus retribui ao homem segundo as suas obras, isso é verdade. Só que ele não pode pensar só na nossa vida terrena, só nesse pedacinho. A gente não pode pensar no aqui se faz, aqui se paga, que muita gente pensa. Então, quando a gente está falando de Deus retribuir, quando a gente está falando numa coisa assim, de Deus, é uma coisa muito grande, muito maior do que essa nossa passagem momentânea aqui, como a gente já viu em Eclesiastes. Então, e Jó também lá atrás, vocês lembram que a gente falou? Quando ele falou assim, eu não quero arriscar, eu não vou arriscar a minha vida, a minha passagem breve aqui nessa vida, sem servir direitinho a Deus, sem fazer direitinho as coisas com Deus. Não vou me arriscar. Por quê? Porque o que tem para vir aqui para a gente é muito maior, gente. É muito maior. Então, e tem muita coisa que a gente não sabe, então não vou arriscar. Falou, não vou arriscar ir por um caminho ruim. E Jó, naquela defesa da integridade dele, é o maior capítulo que tem, ele descreve tudo o que é certo e o que é errado, e falando por onde ele vai, por onde ele não vai, que está muito claro isso para a gente. Então, Eliú falou certo, Deus retribui ao homem segundo suas obras? Sim. Faz diferença o que a gente faz aqui nesse pedacinho de tempo que a gente está aqui? Faz sim. Agora, a gente sabe que não é só aqui. A gente não pode ser limitado a que se faz, a que se paga. Por onde ele se baseia às vezes. Fala, não, se você está pagando, você fez alguma coisa. Não, a gente tem que pensar numa coisa maior, num propósito maior. Então, quando a gente tem essa relação com Deus, a gente sabe que existe uma eternidade onde tudo vai ser, não vai ter dores, não vai ter mais uma série de coisas que tem aqui na nossa passagem na Terra, que muito disso a gente não sabe. E Deus já explicou para a gente que tem coisa que a gente não vai saber mesmo. E não pode saber. Tem coisa que tem o seu tempo certo, óbvio. Porque se a gente soubesse já com antecedência, o resultado daquele aprendizado, ele é nulo. Ele é nulo. Lembra quando o Jó falou, se eu soubesse isso, se eu soubesse o que ia acontecer lá na frente, assim, assado, eu já agiria desse jeito. Então, não pode. Aí a aprovação não adiantou. Então, Deus não falou para ele, mas quase que dava falar, não, Jó, não vou te falar, senão você não vai dar o seu testemunho correto, se você já sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, é muito, muito rico esse nosso pensamento, o que a Bíblia nos traz sobre essa a amplitude do propósito de Deus e de que coisas que a gente não tem conhecimento, mas a certeza de que você estando nas mãos de Deus e no propósito dele, é certeza de ter o galardão, de ter a vida eterna, de ter a salvação. Por isso que Jó fala, eu não vou arriscar. A gente viu isso, eu não vou arriscar. Então, esse versículo aqui que o Eliú fala, ele está certo. Deus retribui ao homem segundo suas obras. Mas ele não pode pensar só nesse pedacinho aqui. A gente sabe, se a gente pensar no todo, se a gente pensar na nossa vida espiritual e com Deus, aí sim, esse sentido faz muito sentido
E o nosso, quando a gente não entende algumas coisas, a gente pode não entender, mas se a gente tem confiança no nosso Deus, a gente fica mais tranquilo, o nosso coração, ele fica mais confortável. Quando a gente passa uma provação dura, difícil, sem Deus, a gente não aguenta. Com Deus, mesmo sem a gente saber algumas coisas, a gente tem força, Deus nos dá força. Ele fala que ele não, muitas vezes ele não vai tirar a aprovação, mas ele vai te dar força para passar nela. Então, esse versículo é muito bacana. E aí, vamos continuar aqui essa leitura aqui. Do 14 ao 17. Ele fala assim, ó, versículo 14 ao 17, vou ler aqui, ó. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Olha só que legal. Por que que Eliú está falando isso nesse bloco? Ele está falando assim, ó. Ainda ele está reforçando aquela fala anterior, dizendo: não tem proveito nenhum a gente agradar a Deus? Mas não era fala do Jó, né? Era Jó falando dos perversos que não estavam no caminho de Deus. Ele está falando: como assim não tem? Deus não pensa no homem? Pensa sim. Se Deus não se importasse com a gente, ele acabava com tudo. Esse versículo quer dizer isso. Então ele está falando, se a gente não tem nenhuma serventia, então ele acaba com tudo. E aí ele fala, ouve o que eu estou falando, Jó, ouve aí, ó, ouve, inclina os ouvidos aqui, ó. Acaso governaria aquele que vai contra o direito? Não. Então, como é que você vai condenar quem é o justo e poderoso, que é o nosso Deus? Então, essa fala de Eliú quer dizer isso. Mas ele está se baseando numa fala errada, que é que ele entendeu, quando Jó falou, que não tem proveito do homem ter essa fidelidade toda com Deus. E ele está falando, claro que tem. E a gente já viu isso. A gente é tão importante para Deus, muito importante para Deus, né? Jó já estava também falando isso, a gente já viu isso lá atrás. Ele entende que nós somos muito importantes para Deus, que Deus cuida sim. Cuida sim. Então aqui, o Eliú está querendo dizer isso, ele está certo na questão de que nós somos sim importantes para Deus. E que o nosso Deus que governa, ele sim, ele é justo. Ele sim, ele é poderoso. Então, tudo isso é verdade. É verdade. Então, tudo que se refere a Deus aqui está corretíssimo. Né? Está corretíssimo. Só tem aquele detalhe que, se você parte daquele detalhe errado, aí você acaba tendo essas falas, vamos chamar assim, né? Então, mas nós, que já estamos entendendo tudo, entendendo o contexto, refletindo aqui no que está escrito, a gente entende o que está na cabeça dele, né? Então, ainda complementando, vamos ler o 21 até o 27. O Eliú, ele fala assim, ó, 21. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra, assaz profunda, onde se escondam os que praticam iniquidade. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. Olha só, esse bloquinho aqui é importante. Então, ele falando de Deus, ele está correto, que Deus ele está acompanhando o nosso caminho. E não há lugar onde a gente possa se esconder dele. Não dá para a gente fazer um mal que fique oculto a Deus. Corretíssimo. Não há lugar que possa esconder um mal que a gente faz.
Agora, na sequência, ele fala assim: ele fere o perverso. E à vista de todos, e todos testemunham isso. E fere porque se desviaram do caminho dele. Olha só, de novo aqui nesse finalzinho, ele está indo para uma regrinha que Jó já explicou e a gente já sabe que não é assim, direta. Fez o mal, paga. Fez o mal, vem, você vai, Deus castiga, né? Então ele está falando assim, Deus castiga quem faz pecado. Mas, de novo, a gente não pode olhar só aqui a nossa passagem breve. A gente também tem que ter um conceito de providência de Deus na nossa vida, né, de propósito, é bem maior do que essa passagem aqui. Então, não necessariamente o cara vai fazer um pecado aqui, vai ser ferido ali, como o Eliú está falando aqui. Mas ele está correto dizendo que nenhuma coisa que a gente faça de mal vai ficar fora da visão de Deus. Isso ele está certo. Agora vamos ver aqui, ó, o 31 até o 33. Para complementar, ele fala assim, ó: se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolha tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Olha só, eu sou assim, a primeira vez que eu leio os versículos eu não entendo nada. Na segunda eu já começo a ter um entendimento. Aí depois, na terceira, eu já preciso procurar contexto, estudar um pouco para entender. E aqui o que ele quer dizer? Ele está falando assim, ó: se você se arrepende, né? Você fala, ó, fiz isso aqui, não vou fazer mais, não vou mais pecar. Se você se arrepende, Deus agora vai te recompensar segundo o que você quer ou o que Deus quer. É isso que ele está falando. Se você se arrepende, você acha que você tem direito de ser recompensado? É isso que ele está falando. É você que escolhe o qual que é a sua, o que, a sua a compensação? Olha só que legal o que ele está falando aqui. É por isso que é bom a gente ler de novo e entender. Ele está querendo dizer isso. Ele está falando, se você se arrepende, se você fala, tá bom, não vou mais fazer isso, não é obrigação de Deus te recompensar segundo o que você está pedindo. Então, fala, ó, Deus, ó, seguinte, já me arrependi, não vou mais fazer isso. Agora eu quero, então, que o Senhor me restaure aqui, me traga meus bens, né? Tá bom? Não é assim. É isso que ele está falando. Está falando assim, é você que escolhe? Não. Então, ele está certo nisso. Então, quando a gente para de fazer algum pecado ou se arrepende e se volta para Deus, a gente não pode exigir nada de Deus. Olha só que mensagem escondidinha aqui na fala, nos últimos versículos do Eliú, nesse capítulo, né, quando ele está falando de Deus. Mensagem importante. Às vezes a gente está lendo a Bíblia, vem um versículo, um pedacinho que é muito importante. Bom, e eu também estou vendo que o nosso tempo aqui já está se esgotando, né, pastor? É verdade. E eu vou parar por aqui, os outros partes onde ele está falando são muito bacanas também, a gente vê domingo que vem. Não é? Deus não ouve os aflitos, ele fala, e também que no sofrer do homem Deus está nos corrigindo, nós vamos ver lá na frente, então domingo que vem. Então vamos parar hoje por aqui. Nós estamos vendo as falas de Eliú, que são muito bacanas, tem muita mensagem boa para nossa reflexão e entendimento do livro também, como um todo. Amém? Amém, meu irmão. Amém. Eu sempre digo o seguinte, não precisa ter pressa que... É. Mas esse capítulo aqui,
tem tanta coisa assim, interessante para a gente aprender. Por exemplo, lá no verso 21, fala assim, ó, os olhos de Deus, observe, estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Olha aí, olha que mensagem. Então é importante a gente voltar nisso aqui e aprender mais ainda a profundidade. E o 23 ainda fala assim, ó, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem. Ele é onisciente. Não precisa ficar observando. Ó. Não, é uma coisa automática que acontece. E depois ainda outro fala assim, ó, quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Olha só. Então, não adianta, eu sou melhor, eu sou bom, né? Se eu sair daqui vai parar tudo, vai nada, ele coloca outro no seu lugar, trazendo para a nossa vida espiritual. Porque morreu o pastor. Nada, não tem morreu, né? Ele foi promovido, Deus vai levantar outro. Aqui, ó, é Deus, a obra de Deus, é Deus que faz a obra do Senhor. E assim, tem tanta coisa. O 25 fala, ele conhece, pois, as suas obras de noite. Olha só. E os transtorna e fica moídos. Então, assim, irmãos, esse capítulo aqui é também, como os demais, são muito profundo, né? Então, é bom, eu sempre falo assim, ó, tem tantas lições aqui que nós não temos pressa, né? Vamos com calma, que vamos aprendendo cada dia mais. Depois que você começou a falar, tem muita coisa. E depois também é importante, Marcelino, nos intervalos, perguntar para o pessoal, que você tem alguma palavra sobre esse assunto? E nós aprendemos junto, que é importante. Amém? Sim. Deus Sim, e abençoe. também, pastor, quando alguém que estiver lendo alguma coisa que possivelmente a gente não escolheu aqui e está em dúvida, traz, Isso. por quê? Porque quando a gente coloca aquele versículo no contexto, a gente entende melhor, né? E mesmo, às vezes, você está lendo um versículo, a lição não foi para você, mas foi para quem está nos ouvindo. Então a pessoa fala: olha, isso aqui, ó, Deus falou comigo aqui, ó, entendeu? Isso aí tem que haver essa participação que é muito importante, né? Por isso que nós aprendemos em conjunto. Amém? Amém. Amém. Nós vamos... Vilmar, quem que pediu oração, Vilmar? Para ir para o pastor poder também fazer a oração. Opa. Para o Eduardo, né, irmão da Rosângela, e pela família, em especial para o Matheus, pela nossa nação em si, né? Pela Débora, pela família do pastor Jonas, a família do pastor Ronaldo, pelo Edemilson, que ele está se recuperando aí. Foi entubado, mas já está em recuperação também. Amém. Vamos então orar, né? Já quero também dar uma palavra. A Débora falou logo no comecinho sobre as pessoas, quando é que nós vamos voltar, né, no culto presencial. Então, tinha poucas pessoas, né, que no início, né? Mas quero dizer que nós não podemos ter pressa, irmãos. Não podemos ter pressa. Temos que ser cautelosos. Tudo indica que pode ser até um domingo antes ou não, tudo indica que nós vamos voltar quando na ceia do mês de maio, que é o mês que vem, a próxima ceia. Tudo indica, vamos ver a situação como é que está. Está cada dia morrendo mais pessoas, não é porque alguém vai liberar o culto por opressão de outras pessoas que nós vamos liberar. Tem a responsabilidade perante Deus. Então, o conselho da igreja tem uma responsabilidade. Tá bom? Então, eu queria que ninguém desanimasse, porque o culto presencial faz muita falta, muita falta. Eu sei, eu sinto uma falta tremenda, mas enquanto isso, eu estou orando a Deus para Deus estar me abençoando, me aquecendo minha vida espiritual. Amém? Então, hoje à noite nós vamos ter nosso culto, né? E vou falar um pouquinho também sobre duas palavras nesse livro de Jó, né? Duas palavras aqui que um dos versículos mais conhecidos que tem no livro de Jó. Eu vou falar um pouquinho sobre esse versículo também, que é duas palavras vou destacar. Então é muito importante você ouvir a palavra de hoje à noite também, e você será muito abençoado. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer
por esse estudo bíblico maravilhoso que nós aprendemos da Tua palavra, Pai. Pai amado, eu quero pedir primeiramente, não deixe ninguém se esfriar espiritualmente, porque não está participando do culto presencial. Pai amado, mas venha nos ensinar, nos orientar, quando é que nós devemos abrir a igreja, Pai amado. Deus, nós somos responsáveis, Pai amado, pelos teus servos, pelas tuas servas. O Senhor é responsável. Pai amado, venha nos abençoar, Pai. E quando o Senhor determinar para nós abrirmos, que possamos ser muito abençoados, usados, e que possa haver um aquecimento espiritual na tua igreja, Pai. Não permita, repito, ninguém se desviar, se afastar, porque não está tendo culto presencial, Pai. Tudo está no teu controle. Abençoa também, Pai amado, todos os pedidos de oração que foram feitos, Pai amado. Vai abençoando todos que pediram oração. Ajuda a todos. Entre com o teu poder de cura, de libertação, de consolo, Pai amado, em cada vida. Muito obrigado pela vida do Marcelino. Continua abençoando, usando o teu servo, Pai. Abençoa o culto de hoje à noite, meu Deus. Muito obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus que abençoe, Marcelino, turminha. Fique na bênção. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Paz do Senhor.